da turma de contabilidade. Meu nome é Ismael, serei o professor de vocês nessa disciplina inicial do curso de administração e eu estou aqui para então darmos inícios às nossas aulas. Eu tenho o costume de todo o material didático eu gravar videoaulas para que os alunos possam ter maior facilidade de compreensão dos temas. Então, todas as nossas apostilas, elas irão acompanhadas de videoaulas para que vocês possam, então, assimilar melhor os conceitos. Porque, como vocês vão observar, todo o nosso curso aqui, né, desse primeiro módulo, primeiro semestre de contabilidade, ele será baseado em nossas apostilas, tá? E aí, então, por isso necessitamos reforçar o conhecimento dessa apostila e, por consequência, nós fazemos essas nossas videoaulas para facilitar para vocês, tá bem, alunos? Então, queridos alunos, vamos dar início falando sobre o que é, né, a contabilidade e seus fundamentos e suas pedras, né, de fundação para que a gente possa compreender essa ciência. Então, nós iniciamos a nossa apostila falando exatamente sobre isso. O que é contabilidade? E nós vamos descobrir que a contabilidade é uma ciência, ou seja, está baseada em estudos metódicos que seguem regras e leis. Leis muitas vezes determinadas pelos órgãos legislativos do país e regras determinadas por princípios da ciência da contabilidade, né? Então não é uma coisa à toa que pode ser feito de qualquer maneira, tá? Então aqui ó, é uma ciência que designa a totalidade dos registros numéricos realizados com o fim de determinar e ordenar de uma forma completa todos os movimentos em valor e em quantidades efetuadas no âmbito da atividade de uma empresa ou entidade similar, né? Então, a palavra-chave é registro. A contabilidade é a ciência que determinou um método para que seja feito o registro de toda a movimentação financeira e econômica das organizações, ok? Então, com que a contabilidade trabalha? Trabalha com registros, né? Com registro de atividades o quê? Atividades econômicas e financeiras, para que com isso nós possamos ter o quê? Controle. A palavra-chave depois de registro será controle, para que nós tenhamos controle da situação econômica e financeira das distintas empresas ou entidades similares, tá? Como eu disse para vocês, tudo que nós vamos estudar nessa disciplina é tudo demarcado por lei. Existe um profissional específico, que é o contador, que só ele pode, né, fez uma universidade de nível superior e só ele pode o quê? Assinar os registros contábeis de uma empresa para que isso tenha legalidade ante a sociedade, ante o Estado e ante as outras empresas, né? Então, é um assunto muito sério, do qual nós temos que compreender esses fundamentos para que nós possamos entender então como é estruturada uma empresa na sua área financeira, tá? Então nós vamos ver que a contabilidade ela tem muitos ramos. Por quê? Porque ela atua em setores diferentes, tá? Então nós temos a contabilidade de custo, que vai atuar para fazer os registros relacionados para ver quanto custa a produção daquele objeto, daquela coisa ou aquele serviço, né? Aquela prestação de serviço, cabeleireiro, costureiro, né? Costureira. Então, é a contabilidade que faz os custos. Vocês verão esta contabilidade no segundo módulo, contabilidade de custos. E é então contabilidade o objetivo de fazer os registros para ter o controle de quanto custa um serviço, né, que pode ser advocacia, pode ser de engenharia, arquitetura, e como pode ser um serviço de, por exemplo, confeitaria, né, os serviços.
nós temos, como pode ser também para registrar e controlar a produção de equipamentos, máquinas e objetos, né? Então é o custo, quanto custa fazer aquilo ou servir aquilo. Então é uma contabilidade específica que vocês verão no segundo módulo. Nós também temos a contabilidade pública, que é uma contabilidade que já está voltada para o quê? Para o ordenamento, o controle, né? E o registro das contas públicas, contas ligadas a o que? A organização do Estado, né? As contas municipais, estaduais, federais, né? Então é a contabilidade pública. Vocês terão no terceiro módulo uma disciplina chamada terceiro setor, né? E terceiro setor e setor público, né? Terceiro setor e administração pública, onde vocês então compreenderão melhor como é os princípios dessa contabilidade voltada, né? Que tem como função trabalhar aí a contabilidade pública, né? Depois tem a contabilidade gerencial, que é a contabilidade que trabalha com a questão de você administrar o futuro da empresa. Como você vai gerir o futuro da empresa. No terceiro módulo, vocês terão uma disciplina, administração financeira, que vocês vão trabalhar com a contabilidade gerencial, que é então aquela que vai trabalhar com o amanhã. Ela pega os dados do hoje para gerenciar e propor, né, o futuro de uma organização. Tá? Depois nós temos a contabilidade financeira, que é exatamente essa que nós vamos estudar aqui nesse módulo. A contabilidade financeira. Né? É essa que nós vamos estudar aqui, que é a contabilidade obrigatória, regida por leis federais, estaduais e municipais, da qual esses registros controlam então a atividade econômica e financeira das organizações, que é exatamente o que nós vamos estudar aqui, né? E também temos a contabilidade tributária, que é uma contabilidade que é focada no que? Nos impostos, né? Os impostos municipais, estaduais, federais, que no segundo módulo, quando vocês forem trabalhar os custos, né? Na contabilidade de custos, vocês verão um pouco da questão da contabilidade tributária para vocês terem uma pequena noção. Então veja que aí nós temos os principais ramos de atuação da contabilidade, né? Do registro e do controle das atividades econômicas e financeiras, né? De custos, que vai medir então os custos das mercadorias e serviços, a tributária em relação aos impostos, a contabilidade gerencial que vai propor o futuro, a contabilidade financeira, que é essa que nós vamos estudar aqui agora, que faz o registro diário, né, de todos os acontecimentos da empresa, e a contabilidade tributária, que fala sobre os impostos, né? Ok? Então, esses são os ramos da contabilidade, né? Obviamente que a importância de todas essas áreas e ramos da contabilidade, eles nos falam exatamente sobre a necessidade de registro e controle, fiscalização, para que nós possamos verificar que a coisa está sendo feita de forma o que? Proba, reta, honesta. Se não existisse desvio, corrupção, né? Cobiça, obviamente que a contabilidade nem precisaria existir, mas como é da natureza humana a corrupção, a cobiça, a ganância, né? Então, os maus feitos, né? Então, por isso, a contabilidade foi feita para tentar diminuir, né? Porque isso é impossível, mas você pode diminuir essa atuação malévola a toda a sociedade, né? Quando o indivíduo age de forma egoísta, querendo tirar proveito de algo que não pertence a ele, né? Então, essa é a função da contabilidade, tá, gente? Aí você tem aqui a questão de que a contabilidade, ela estará ligada a questões de atividades econômicas e de atividades administrativas, tá? Então, aqui são as instituições, né? Pode ser com fins lucrativos, sem fins lucrativos, pode ser estatal, ou seja, do governo, ou pode ser privada, tem um dono próprio, particular,
tá? E quando a empresa ela é de uma pessoa particular, a gente chama o que? Empresa privada, né? E quando ela então ela é uma empresa que ela é da sociedade, é uma empresa pública, tá? Depois disso, nós vamos falar aqui sobre as atividades econômicas e as atividades financeiras. Qual é a diferença, gente? Atividade econômica fala sobre produção ou sobre a realização de um serviço, né? Tudo que envolve a produção e a realização de um serviço, né? Quando eu falo em atividade financeira, eu estou falando aí sim, finanças, dinheiro, tá? Do dinheiro. Comecei a primeira apresentação de nossa disciplina mostrando um clipezinho mostrando o dinheiro, né? Então é o dinheiro, é a atividade financeira que vai dar o quê? A sustentação para a atividade econômica. É claro que na prática, atividade econômica e financeira, elas são como duas almas gêmeas, né? Nunca se separam. Você não tem atividade econômica sem a financeira e você não tem atividade financeira sem a econômica, tá? Depois disso, nós temos aqui, fala sobre a questão da contabilidade em relação à contabilidade financeira, né, que é os registros obrigatórios por leis, tá? Então, essa função é externa, né? Então, a contabilidade que nós vamos trabalhar, financeira, ela tem função externa. Por quê, gente? Porque ela tem que apresentar esses dados, né, que são registrados de uma forma totalmente ordenada e determinada por lei. Ela vai fazer isso de forma o quê? De forma a poder, dentro das regras determinadas pela lei, né? E pela ciência da contabilidade, vai fazer isso para que esses dados, né? Esses registros, sejam demonstrados para quem? Para outras empresas, para o governo, para outros países, enfim, ela vai para o externo. Já a contabilidade administrativa são todo tipo de registro que a gente faz dentro da organização, da empresa, que você não precisa, não tem aquele rigor da lei e você não precisa demonstrar isso para o exterior, é interno, é só para o controle interno, tá? Então, essa é a diferença entre a contabilidade administrativa e a financeira. A financeira é para objetivos de apresentação externa e é regido por leis específicas, né? A contabilidade administrativa já ela é regida por não tem uma não, né? Ela é interna, ela é interna sobre a própria empresa e aí ela não tem o rigor da lei que tem a contabilidade financeira que é externa. Tá? Depois disso, vocês vão ver aqui na apostila sobre o controller. O que é controller, gente? Esse nome surgiu nos Estados Unidos, mas depois foi para o mundo todo, com o fenômeno da globalização. Né? Com a globalização, o que ocorreu? As empresas ficaram transnacionais no mundo todo e aí na hora de fazer a contabilidade, você precisava do dado de todas essas empresas para que você pudesse chegar então aí a um númerozinho para fechar a contabilidade, né? E aí, com isso, você precisava de alguém, um contador, que seria o contador dos contadores. Porque, vamos dizer, em cada filial, em qualquer lugar do mundo, você tem um contador lá, mas tem o contador dos contadores. Esse aí seria, então, o controller, né? Que é o indivíduo que trabalha, então, com o resumo das grandes empresas. Ele vê o que ocorreu naquele período e projeta o próximo período da empresa, né? Então daí que vem esse nome de controle, controlador, o grande contador. Ele é uma concepção que surge com a globalização e com as empresas criando muitas filiais e aí tem que obviamente que ter um lugar central onde você resuma toda essa contabilidade, tá? Gente, os princípios da contabilidade. Pronto, como é uma ciência, ela tem que ter leis, leis que regem ela, tá? Então nós vamos ver aqui alguns princípios que regem toda a contabilidade financeira. Esses princípios, eles não podem ser, como dizer assim, subjugados, né? Se alguém relevar eles, então obviamente será passível de punição pelo Estado ou até pelo próprio Conselho de Contabilidade por estar indo contra os princípios básicos da administração. Então temos aqui da entidade. Esse princípio é o seguinte, ele fala que é a diferenciação do patrimônio particular do patrimônio
do patrimônio de outros patrimônios. Isso é muito válido porque é o seguinte, não se pode misturar o patrimônio de uma empresa com o patrimônio do proprietário ou proprietários da empresa. Apesar desse erro ser muito comum, isso não pode ocorrer, porque a empresa responde pelas obrigações da empresa e o proprietário responde pelas obrigações da sua vida particular. Então, o princípio básico é não misturar os negócios particulares, de família, por exemplo, com os negócios da empresa. O contador tem que zelar por isso. Então, esse é o princípio da entidade. Tá? Outro princípio é o princípio da continuidade. Ou seja, tudo é feito em contabilidade com uma operação que vai haver um futuro. Então, em contabilidade, sempre se espera que haja um dia de amanhã, que sempre haja um futuro, que a empresa nunca vá falir. Tá? Chamado princípio da operação no futuro. Então, quando alguém faz algum tipo de registro contando que a empresa vai falir, aí já tem algum ilícito. Aí já tem algum ilícito. Porque aí ele está o quê? Indo contra o princípio da continuidade. Tá? O princípio da oportunidade. Esse princípio diz o seguinte, que todas as informações, todas as notas, né? Todos os acontecimentos, todos os fatos contábeis, eles têm que ser feitos de forma integral e tempestiva, ou seja, no tempo que ocorreu. Você não pode registrar isso um mês depois, 2 meses depois, ou no outro ano. Tem que ser em forma integral, como ocorreu e no tempo que ocorreu. Porque senão o que você está fazendo, você está manipulando dados com más intenções. Então, você não pode, a nota tem que ser colocada no dia e no valor que ela, né? No dia, o registro de venda no dia de despesa ou de receita, no dia e na hora que ocorreu. Senão você está fazendo o quê? Você está fazendo algum tipo de manipulação. Então esse é o princípio da oportunidade. Tudo é registrado no valor que ocorreu e no dia que ocorreu. E o último princípio importante é o princípio do valor original, que é exatamente o quê? Os valores têm que ser os valores originais. Não pode, olha, vamos negociar aqui por 20, mas você coloca 10 lá. Isso não pode. Tá? Se isso for percebido, obviamente que isto é um crime, né? Então, é o princípio do valor original. Tem que ser expresso exatamente o valor que você da transação e na moeda nacional, tá? O que é o tal do caixa 2? Né? O caixa 2 é isso. O sujeito faz uma operação, uma parte ele registra e outra parte ele esconde do governo, né? Para não pagar impostos, né? Então isso daí ele está indo contra uma lei, ele pode ser preso por isso. Ele quebrou um dos princípios fundamentais da contabilidade, tá, gente? Então esses princípios são fundamentais para a contabilidade. Depois falamos aqui sobre o princípio da competência, né? Que é a simultaneidade da confrontação das receitas e despesas. Esse nós vamos ver que para nós é fundamental, tá? Contabilidade financeira, a gente fala, chama-se a lei das partidas dobradas. Nós vamos estudar isso, tá? Esse princípio é fundamental, que toda despesa a equivale a uma receita. Todo gasto, para você poder gastar, você teve que adquirir o dinheiro para poder gastar. Então, toda despesa equivale a uma receita. Toda origem de dinheiro vai a um destino de dinheiro, vai para algum lugar esse dinheiro, né? Então, isso é fundamental. Nós vamos ver isso muito profundamente, porque isso é fundamental, tá, gente? E aí temos, por último, a questão do princípio da prudência, né? Que você aí é quando vamos fazer estimativas financeiras, todas as estimativas financeiras sempre devem ser pelo menor valor, sempre, e não pelo maior valor, para não causar especulação, tá? Ok? Aí depois ele vai falar sobre capital, né? E capital tem muitas determinações, mas o importante agora, vocês entendam que capital são todos os recursos disponíveis que uma organização, uma empresa tem, mesmo sendo de terceiro ou dela próprio, que ela pode usar para fazer a atividade econômica e financeira. Tá? Então isso é o capital. Todo recurso disponível que tiver ali, que eu puder usar, sendo meu ou de terceiros emprestado, isso é capital. Aí vocês vão que existem várias denominações para o capital. Capital social, o que é capital social? Capital que uma empresa começa, inicia, né, as suas atividades, tá? Também é chamado de capital inicial ou capital nominal. Tudo é a mesma coisa, tá? É o capital que começa uma empresa, ok?
Capital integralizado, gente, é o seguinte. Eu vou falar assim, ó, eu vou fazer com vocês aí, vamos montar uma empresa. Só que eu não tenho dinheiro agora. Mas eu boto aí no contrato que eu vou dar depois, eu vou dar em R$ 1.000, R$ 100.000. Né? Então, esse capital que eu falei que se eu vou dar é a integralizar. Né? Ou seja, eu ainda não dei. Quando eu der o que eu prometi que está lá no registro, então esse capital está integrado. Porque aí ele já foi, eu já coloquei na empresa os R$ 100.000. Então ele está integrado. Tá? Então isso é capital integralizado, ou seja, o que eu prometi eu entreguei para a empresa poder funcionar. Tá? O capital próprio é o capital que é dos próprios proprietários, né? Capital terceiros é quando você empresta de alguém, pode ser uma pessoa, de um banco, de uma instituição financeira, da corretora, de quem seja, né? Capital integralizado, como eu disse para vocês, é quando você fez uma promessa documentada lá no início, né? Na formação do empreendimento, que você prometeu tanto e depois você integra. Quando você entrega isso, você chama capital integralizado. Antes de você, que só está na promessa ainda, é capital a integralizar. Você ainda não entregou o dinheiro que você prometeu. Tá? E o capital subscrito é exatamente aquele registro que fica lá dizendo assim, ó, você vai dar R$ 100.000 num dia tal para compor o capital nominal inicial dessa empresa, tá? O capital autorizado, então, é a parte da empresa que pode ser negociada em bolsas de valores. Isso aí é o que? Quando a empresa ela quer crescer, não tem dinheiro, e ela quer então transformar uma parte da sua empresa, por exemplo, vale R$ 1.000 a empresa. Ela pega 500 dos R$ 1.000, que vale metade do valor dela, e vai na bolsa de valores e fala, olha, divide isso aí em 5.000 ações de 10 centavos e vende em ações. Então, esses 500 que foram lá para ser vendido na bolsa, que é parte da empresa que foi vendida na bolsa, é capital então autorizado, né? Foi autorizado a vender metade da empresa na bolsa para quem quiser comprar ações, tá? O caixa, como você sabe, todo mundo sabe o conceito de caixa, né? Exatamente é por onde entra e sai todas as receitas, né? As vendas e entre as receitas e saem os pagamentos, né? Então o veículo que faz as entradas das receitas e os pagamentos é o caixa, tá, gente? Ok? Fatos administrativos é tudo que mexe no patrimônio da empresa, tá? Tudo que mexe no patrimônio da empresa. E atos administrativos é tudo aquilo que acontece na empresa que não mexe no patrimônio da empresa. Então, por exemplo, um telefonema, recibo, encaminhamento de correspondência, essas coisas não alteram, mas compra, venda, pagamentos, aí isso altera. Então é fatos, não é atos administrativos, tá? Escrituração, então, é todo o registro, né, que é a essência da ciência da contabilidade, né? A forma de escriturar, de registrar, né? E aí o conceito de organização, gente, é para mim não falar empresa, ou falar empresa pública, ou falar ONG, né? Quando eu falo organização, significa o seguinte, é como falar assim, ser humano. É qualquer um, estou falando que é ocidental, que é oriental, que é africano, que é europeu. Estou falando que é ser humano. Então é a mesma coisa quando eu falo organização. É organização. É todo tipo de grupo de pessoas que se unem com um fim determinado de produzir alguma coisa, serviço ou que seja uma atividade de produção de máquinas e equipamentos, né? Ok? É uma organização. Organização engloba tudo, tá? Patrimônio da organização, nós vamos ver que os bens, os direitos e as obrigações. Os bens é tudo aquilo que é dela, que ela já tem. Os direitos é aquilo que é dela, mas ela tem o direito de receber, ela não recebeu ainda. Né? Então, só, ela tem o direito de receber, mas ela não recebeu ainda. E as obrigações são as dívidas, as coisas que ela tem que pagar a terceiros por ter feito compromissos com terceiros, tá? Então, essa é a essência do patrimônio. Então, um patrimônio é importante, né? Não é só os bens, o que eu tenho, e também não é só o que eu tenho a receber. As minhas dívidas, as minhas obrigações, também faz parte do patrimônio, tá, gente? Ok? Então, dívidas também fazem parte do patrimônio. Então é que hoje, se os pais da gente morrem e eles deixaram dívida, os herdeiros também herdam a dívida. Então, as obrigações também as dívidas fazem parte, sim, do patrimônio, tá? Ok? Nos bens, né? Ele fala que existem bens tangíveis, máquinas, equipamentos tangíveis, né? Os intangíveis, que são aquilo que eu não posso pegar, é o caso da marca, né? A marca, por exemplo, é típico, né? Os direitos autorais, são coisas que elas não são palpáveis. Você registra lá, mas elas não são palpáveis. No caso do marca, por exemplo, né? E aí você depois tem a classificação aqui também dos bens em relação
a utilização deles, né? Pode ser bens de produção ou de capital, a mesma coisa, que são máquinas, equipamentos, ferramentas para você produzir. Pode ser bens de consumo, né? Que a gente vai comprar para consumir, tá? Alimentos, eletrodomésticos, tá? Classificação dos bens quanto à duração. Você tem bens duráveis, como por exemplo um terreno, né? Uma casa, semiduráveis, que duram um tempo médio, e não duráveis, como um chocolate, por exemplo, né? Você compra ali, consome e acabou, tá? Aí, como eu disse para vocês, os direitos é tudo aquilo que eu não recebi, mas eu tenho o direito de receber, faz parte do meu patrimônio, tá? E aí, então, por último, ele fala sobre um tipo de direito, que são as promissórias e as duplicatas. Promissória é quando alguém assinou um documento dizendo que te deve dinheiro, que vai te pagar e te deu uma promissória, tá? E a duplicata é quando você adquire algum serviço ou algum produto de alguém e você assina então uma duplicata dizendo: eu vou pagar para você aí essa máquina que eu estou te levando, esse eletrodoméstico que eu estou te levando. Então isso é uma duplicata. E quando é alguém que deve, então ele faz o quê? É uma dívida financeira, né? Então ele faz uma promissória, tá, gente? Então a duplicata está ligada a serviços que alguém realizou, ou um pedreiro que fez um serviço na sua casa e você vai pagar ele com duplicatas, né? Ou você comprou um fogão, você vai pagar ele com duplicatas, né? E a promissória não, é um valor que alguém deve para você, que você assinou um documento que vai pagar aquele valor financeiro, tá? E por último, então, a gente tem as obrigações, são todas as dívidas, tudo que for dívidas que você tenha são obrigações. Gente, isso aí é fundamental na contabilidade, tá? Você saber o que é bens, direitos e obrigações. Bem é o que é meu, direito é o que eu tenho direito a receber de alguém, pode ser através de uma promissória, né? Ou de uma duplicata, tá? E as obrigações são todas as dívidas que eu tenho para com alguém, tá? E aí, para terminar, gente, as noções de crédito e débito. Nós vamos trabalhar muito sobre isso, tá? Mas só para você entender o seguinte, para nós, esquece tudo que você sabia sobre crédito e débito. Esquece, apaga. Apaga, gente. Apaga. Para nós vai ser o seguinte, vai ser assim, essa palavra eu vou traduzir, origem e destino. Então, tá? Então, tudo que for crédito para a gente vai ser origem. E tudo que for débito para a gente vai ser destino, tá? Então, o que eu quero saber, da onde veio a origem daquele financiamento e qual foi o destino que eu dei aquele financiamento, né? Aquele dinheiro, né? Qual foi a origem do dinheiro e aquele dinheiro foi usado para quê, tá? Então, crédito para a gente vai ser origem e débito vai ser destino. Isso nós vamos trabalhar muito e eu preciso desde já, vocês apaguem da cabeça o conceito que vocês têm da vida comum de crédito e débito, tá? Isso não serve em contabilidade. Crédito é origem e débito é destino, ok? Gente, com isso encerro aqui então a nossa videoaula sobre os princípios fundamentais da contabilidade. Espero que vocês tenham conseguido compreender aí um pouco, né, iniciado isso, leiam a apostila profundamente e depois em nossas atividades vamos tirando todas as dúvidas, tá bom, gente? Então, para vocês, desejo a todos tudo de bom, toda a felicidade e vou encerrando a nossa videoaula sobre os princípios da contabilidade por aqui, tá bem?